Boa tarde a todos e todas. É um prazer novamente estar aqui no nosso Instituto dos Magistrados do Brasil. E nós estamos hoje recebendo também todas nossas associadas e que virão, nesta tarde, engrandecer esse tema que é tão invisibilizado e é tão importante, que é o tema da deficiência. E principalmente do ponto de vista pragmático, como nós podemos colaborar com as ações do Poder Judiciário, tendo em vista toda a sistemática que envolve a questão da deficiência. São conceitos, são situações práticas que todas as nossas convidadas de hoje, elas têm uma expertise maravilhosa sobre o assunto. Nós estamos contando aqui com a doutora Keila Blanc Dequinop, que é a nossa debatedora, também uma juíza maravilhosa. Doutora Keila é associada do Instituto dos Magistrados e também é mãe de um rapaz autista. Ela sempre faz questão, por isso que eu estou mencionando aqui, as pessoas que assim estão nessa situação, elas se denominam mães atípicas. Então, a doutora Keila é uma mãe atípica e vai contribuir demais, como vem sempre contribuindo com os nossos debates. Nós estamos recebendo a doutora Cláudia Valéria Fernandes, que também é uma colega muito querida, juíza do TRF2 e também presidente do Conselho de Acessibilidade lá do Tribunal Federal, que abrange aqui o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E doutora Cláudia Valéria também é uma mãe atípica, né, doutora Cláudia? Sim. E a doutora Cláudia, além de todas as suas capacidades, habilidades e competências, ela faz parte do primeiro comitê que foi criado pelo CNJ, justamente para discutir esse tema tão importante e que urge uma visibilidade maior, que é o tema da deficiência. Recentemente ela esteve em Brasília e vai contar para nós tudo o que foi lá descrito, discutido e, quem sabe, até trazer elementos, né, para o nosso maior gabarito aqui no Estado e na Justiça Federal como um todo. E também estamos aqui com a doutora Cláudia Márcia Vidal. Nós temos hoje três convidadas com o nome de Cláudia, cada uma melhor que a outra, cada uma mais linda que a outra. A doutora Cláudia Márcia Vidal é uma juíza também maravilhosa, ela é juíza lá no Meier. Eu não sabia que o Meyer tinha tanta efervescência, que a doutora Cláudia está sempre envolvida em alguma atividade no Meyer. Os exilados venezuelanos vão para o Meyer e ela dá suporte, e aparecem as pessoas surdas lá entre os exilados, ela dá solução, ela cria programas e tudo mais, de modo que ela também tem muito a contribuir conosco. Também esteve em Brasília nesse primeiro encontro que aconteceu na semana passada, e de modo que nós estamos aqui hoje para falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Nós estamos com uma dificuldade de inserir também a nossa terceira querida juíza Cláudia, que é a doutora Cláudia Mota, que é uma juíza também muito experiente e que está à frente da Justiça Itinerante, que vem fazendo também um trabalho maravilhoso. E amanhã, inclusive, amanhã e sexta-feira, estaremos todas nós aqui reunidos com outros colegas também no evento que será realizado lá no nosso Tribunal de Justiça, ali na Lâmina 3, no entorno, envolvendo vários segmentos, né, várias instituições, vários órgãos, inclusive o TRF2 e o nosso TJ. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Cláudia Valéria, para que ela nos elucide como podemos contribuir mais com esse tema no Poder Judiciário. Pois não, doutora Cláudia, a senhora fique à vontade, nós estamos Bom, aqui ouvindo-a. Pois não. obrigada. Bom, boa tarde, gente. Eu prefiro me referir a vocês dessa forma. Primeiro, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca,
de cabelos castanhos avermelhados, pintados, óbvio, né? Uso óculos, estou com um vestido preto e estou sentada e usando brincos e me encontro no vídeo, né, falando para vocês. Agradeço a Regina, uma grande amiga, companheira de batalha, né, Verdade. pelo convite e de participar, né, com as minhas xarás e com a doutora Keila também. E aí, para que as pessoas com surdas ou deficientes auditivas, com a querida Débora, que está sempre também aí nos ajudando e participando, e a todos os demais servidores, assim como todas ou todas ouvintes, né? Bom, é um tema muito sensível e muito importante. Como a doutora Regina falou, eu sou uma mãe atípica há 20 anos. Meu filho nasceu com uma paralisia cerebral intrauterina por causa desconhecida, que só foi descoberta quando ele tinha mais ou menos 2 meses de idade, por acaso. E as sequelas só foram se tornando aparentes a partir do quarto mês, quarto para o quinto mês de idade. Então, ele ficou microcefálico e ficou tetraparético, ou seja, ele não tem movimentos voluntários nem dos membros inferiores, nem dos membros superiores. Diferentemente da tetraplegia, desculpem, porque Sim. na tetraplegia as pessoas não têm movimento algum, né? O corpo não se move, os membros não se movem. Na tetraparesia, os membros se movem, mas aleatoriamente. O cérebro, Uhum. devido à lesão, ele não consegue fazer as conexões cerebrais, né, para o cérebro fazer o comando motor. E a razão da sequela motora dele, ele ficou impossibilitado de poder participar ativamente de escolas, enfim, até porque ele teve um atraso cognitivo, atraso de puberdade, uma série de coisas, e ele também não fala. Então, ou seja, ele é totalmente dependente e a gente chama de deficiência múltipla, né? Na verdade, a deficiência múltipla é em razão da paralisia cerebral, que cada uma é diferente da outra, não existe uma lesão cerebral igual a outra, não existe sequelas iguais, enfim, cada caso é um caso. De qualquer maneira, por conta disso, obviamente, eu me engajei, né, na causa da pessoa com deficiência e a partir de 2017, né, me tornei presidente da comissão do TRF2 de acessibilidade e inclusão. E isso acontece por quê? Né? Só fazendo um resumo para que todos entendam, claro que muitos aqui já sabem, mas o Brasil, na verdade, a deficiência é uma questão que há muitos anos ela ficou renegada, ela ficou escondida. E isso ela só foi tomando o seu corpo, a sua importância, a partir da Segunda Guerra Mundial, em razão, né, dos mutilados de guerra que foram muitos, e demandavam da sociedade, né, dos estados, uma providência em relação à colocação dessas pessoas dentro da sociedade. E aí a, a ONU e outros organismos começaram a regulamentar de forma esparsa a questão da deficiência. Inclusive, a primeira declaração foi uma declaração da ONU da deficiência mental, salvo engano, em 1976. Bom, e aí foi caminhando, até que, em 2006, a ONU criou uma convenção, né, dos direitos internacional, óbvio, dos direitos da pessoa com deficiência, que foi subscrita por 193 países integrantes da ONU. Posteriormente, nem todos os países ratificaram. O Brasil, por exemplo, essa convenção ela foi ratificada pelo Brasil para que ela pudesse ter validade interna, né, no nosso país, na nossa república, e aí ela foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro através do decreto 6949 de 2009, e ela foi incorporada com status de emenda constitucional,
por conta de um dispositivo que existe na Constituição, lá no parágrafo 3º do artigo 5º, que dispõe que qualquer tratado internacional que verse sobre direitos humanos e seja aprovado com um quórum específico, né, com um quórum especial de emenda constitucional, ele integra o ordenamento jurídico na mesma hierarquia que a Constituição Federal. É como se fosse uma emenda que foi colocada na Constituição, só para vocês entenderem. Eu gosto muito de frisar isso, principalmente em relação ao Poder Judiciário, porque eu ainda não vi, mas eventualmente pode ser que tenha, mas eu já busquei e não encontrei, porque não se faz, ao julgar qualquer ação que se refira à pessoa com deficiência, eu ainda não vi ninguém fazer controle de convencionalidade, que tem que se fazer. Ou seja, ver se aquela situação, se aquela legislação, se aquele ato está de acordo com a convenção, ou seja, com a convenção que virou Constituição, virou um integrante da nossa Uhum. Constituição. Então, qualquer norma que disponha contrariamente à convenção, ela é inconstitucional. E, infelizmente, isso não é feito, talvez por falta de informação e de prática, até relativamente, vamos dizer, 2009, não é tão pouco tempo assim, mas o assunto em si vem tomando força de, sei lá, 5, 6 anos para cá. Então, talvez por isso ainda não tenha, né, uma sem decisões nesse sentido. Se referem à convenção, mas não tratam do controle de convencionalidade. Bom, após, então, a integração da convenção, foi editada a Lei 13.146 de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, na verdade, o que ela fez? Ela reuniu vários projetos de lei que estavam parados no Congresso, né? E aí ela juntou algumas legislações esparsas e colocou tudo no Estatuto, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, na verdade, ela acaba sendo um espelho da Convenção, com Uhum. algumas características específicas, considerando a nossa realidade, né? E a Lei 13.146, chamada LBI também, né, Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe muitas inovações importantes, como, por exemplo, a questão da capacidade jurídica, né? E isso vem sendo bastante também debatido, vem sendo objeto também de muitos questionamentos, assim como trouxe também a inovação de que a avaliação da deficiência ela agora não é mais é, feita sob o critério médico, tá? Agora, o norte da avaliação da deficiência tem que ser um critério biopsicossocial, considerando não a pessoa em si, mas a pessoa em relação ao meio. Então, foi uma outra modificação bastante importante também. Então, e por equipe multidisciplinar, ou seja, ratificando a questão de se deixar para trás o critério médico. Eu gosto sempre de frisar: deficiência não é doença, deficiência não é comorbidade, deficiência é uma característica, uma condição humana, e assim ela deve ser tratada. Por isso que foi retirado, né, da avaliação da deficiência o critério médico. E nós temos que. Eu estou dando enfoque nesses dois pontos, tanto na capacidade e principalmente na avaliação, porque são dois assuntos que ainda geram muitas dúvidas, né, sobretudo no Poder Judiciário, e que foi a pauta do nosso primeiro encontro nacional da pessoa com deficiência, organizado pelo CNJ. E aí, voltando um pouquinho, após a edição da 13.146, o que aconteceu? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele é, lançou a sua primeira resolução para que todos os tribunais formassem uma comissão permanente, né, de acessibilidade e inclusão, justamente para deliberar sobre esses assuntos. Hoje, a resolução em vigor é a 401, resolução 401. E o CNJ tem tido um papel muito importante porque ele regulamenta, né, uma das suas atribuições é regulamentar administrativamente e fazer recomendações, inclusive, como manuais de julgamento,
com determinadas perspectivas. Então, apesar dele não poder ter ingerência direta nas decisões judiciais, mas ele pode estabelecer regras para atender à Convenção e principalmente à Lei Brasileira de Inclusão. Então, o CNJ tem tido um papel bastante importante, porque, inclusive, dentro do Judiciário, esse comitê que foi criado dentro do CNJ, do qual eu integro, também faço parte, ele é um comitê voltado para os direitos da pessoa com deficiência no âmbito judicial, ou seja, não só em relação a servidores, magistrados, mas a todo e qualquer usuário da justiça, né? Sejam advogados, Ministério Público, Defensor Público e as partes. Né? Então, é muito importante a participação do CNJ, porque o que acontece na minha visão? Como é que o judiciário pode contribuir? Bom, primeiro cumprindo a convenção e cumprindo a Lei Brasileira de Inclusão, porque como é que nós vamos julgar se nós não formos, né, o exemplo? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é cumprir a convenção e a Lei Brasileira de Inclusão devidamente como deve ser, né, feito. E, para isso, o que é necessário? Que haja capacitação dos seus magistrados, dos seus servidores, porque não dá mais para a gente ter decisões, cada uma fazendo de um jeito, perícias realizadas de uma outra forma, de forma desconexas, cada um tendo um entendimento sobre uma coisa que não tem entendimento. Né? É claro que o direito não é uma ciência exata, mas existem coisas que a norma é muito clara e expressa, não é questão de entender dessa forma ou de outra, é questão de cumprir a norma como ela tem que ser cumprida. E, para isso, é necessário que, principalmente os magistrados, tenham essa capacitação, porque na nossa formação, principalmente, né, antes mesmo da lei, eu tenho 26 anos de magistratura, todos aqui também são antigos de magistratura, não existia nem a lei. Então, para nós é mais fácil, principalmente nós que somos mães atípicas ou que estão engajadas na causa, né, como a doutora Regina, a doutora Cláudia Márcia, a doutora Cláudia Mota, mas quem não vive, principalmente quem não vive essa experiência, né, seja como mãe atípica, seja como, né, profissional do direito atuante no segmento, muitas coisas são novidade, as pessoas não sabem. E não é porque é magistrado que vai saber, porque ninguém sabe tudo. Existem milhares de leis que nós não temos domínio sobre elas, a gente tem que ir lá ler e entender. Então, o que eu acho mais importante em relação à contribuição da justiça é a capacitação do seu quadro, né, para justamente oferecer uma prestação jurisdicional adequada e também administrativamente para os seus servidores e para os seus magistrados, porque existem regras, inclusive estabelecidas tanto na resolução do CNJ, na 401, quanto na 343, tá, por exemplo, em relação a trabalho em horário especial para pais e mães ou magistrados com deficiência, pai ou mães atípicas, né? E magistrados com deficiência. Então, tem que haver essa observação. E o que eu percebo é que não há, ainda há muitas dúvidas, né? Sobretudo em relação à avaliação da deficiência, porque tanto nos processos do Estado quanto nos processos, né, da Justiça Federal, né, e acho que o mais avançado, vamos dizer assim, mais que já vem há algum tempo fazendo esse trabalho, é o seu trabalho. Mas a Justiça Estadual, a Justiça Eleitoral e a Justiça Federal ainda não estão, né, julgando adequadamente, considerando os normativos em vigor. Então, o que eu percebo de mais sintomático é a questão da avaliação biopsicossocial, que é o início. Né? Como é que você vai conceder direitos para uma pessoa com deficiência, uma pessoa deficiente, sem realmente saber se é o fato principal, é a deficiência. Né? É claro que
E aí eu penso que nós devemos usar, né, de bom senso, né, porque, inclusive, na Lei Brasileira de Inclusão, é muito claro lá no artigo 2º que a avaliação da deficiência ela só é realizada quando necessária. Então, se eu tenho uma pessoa, né, cega, eu não preciso constatar a deficiência dela, porque é aparente. Então, a avaliação, né, biopsicossocial é quando há alguma deficiência que não é aparente ou com determinados níveis de suporte, como no autismo, e que demandam uma avaliação. Mas em deficiências, né, a meu ver, né, é, é, aparentes e claras e visíveis, a avaliação é dispensada. Para mim, ela é dispensada, no meu modo de entender. Né? Então, assim, existem esses pontos, assim como a questão da capacidade jurídica, assim como o Instituto da curatela, que hoje não existe mais, é outro ponto, né, que eu sempre verifico, não existe mais interdição. Me desculpem os colegas, mas essas sentenças que saem como sentença de interdição, elas estão equivocadas, porque a interdição, a antiga interdição, é um instituto de direito material, de direito civil, e ela foi abolida. O que aconteceu é que, por conta de marcos temporais, o Código de Processo Civil de 2015 ele saiu antes da Lei Brasileira de Inclusão e veio trazendo o Instituto da Interdição processualmente falando, ou seja, como se processa, né, uma ação de interdição. Então, não existe ainda no Código de Processo, e foi até uma falha também da LBI, né, não ter verificado isso. Então, hoje, por conta dessa nomenclatura que existe no Código de Processo, né, do processo de interdição, eu vejo muitas sentenças que saem como sentença de interdição, quando, na verdade, elas têm que ser o quê? Uma sentença de curatela utilizando o procedimento da antiga intervenção, da antiga interdição, desculpa. Né? E, então, é uma questão que ainda traz bastante confusão, né? E assim como também os limites dessa curatela, porque, junto com a curatela, a lei também inovou e trouxe o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. E qual é a diferença básica, né, entre elas? Na tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência ela consegue expressar a vontade dela, ela tem essa autonomia, né? Mas ela precisa de ajuda. Ela sozinha, ela não consegue, né? E ela pode ser enganada, tomar decisões equivocadas que venham a lesá-la. Então, ela precisa de um apoiador, tá? Já na curatela, não. Na curatela, a curatela é utilizada para aqueles maiores de 18 anos com deficiência que não conseguem, né, de alguma forma, expressar a sua vontade. Então, é preciso de quê? De um curador para que, por ele, possa realizar e praticar atos da vida civil, atos negociais. O curador só tem esta autonomia. Ele não pode praticar atos personalíssimos, atos da vida civil personalíssimos, como, por exemplo, casamento, voto, reprodução. Então, isso nem o curador pode dispor. E aí a dúvida que às vezes paira assim, mas se a pessoa não consegue expressar a sua vontade e o curador não pode, como é que ela vai fazer? Ela não vai fazer. Ela tem que, de alguma maneira, né, por exemplo, se ela quer casar, né, ela vai ter que expressar de alguma maneira, e não precisa ser de uma maneira convencional, né, porque existem ainda mais hoje com a tecnologia assistiva, há inúmeras, né, tecnologias que permitem às pessoas que não falam, que não se movimentam, a se expressarem. Então, se existir a mínima possibilidade dessa pessoa se expressar, ela vai poder manifestar a sua vontade para praticar. Olha, eu quero casar com fulano ou fulana, eu quero ter filho. É, então, ela pode, ela tem esse direito, né? É que nem o voto.
E em razão vamos dizer assim, dessas limitações, no eleitoral eu sempre digo, também tem que se tomar cuidado para que essa pessoa não sirva, né, de instrumento eleitoreiro, né, para ela estar votando, mas ela está votando à vontade do outro. Então também é importante. Então, ela tem o direito de votar, mas ela tem que, de alguma forma, por ela, individualmente, né, mesmo que esteja alguém do lado dela, ela tem que ser capaz de inequivocamente expressar a sua vontade. Agora, é, é, são situações sutis e peculiares. Então, assim, são coisas que ainda geram problemas, né? Sobretudo dentro do judiciário, do meio jurídico, porque a doutrina também debate isso de alguma forma, e foram inovações que a gente precisa lançar mão, entender e aplicar corretamente, porque isso faz uma diferença muito grande na vida da pessoa com deficiência. E aí, voltando à questão, generalizando em relação ao judiciário, né, o judiciário ele tem esta obrigação, porque tudo que não acontece na realidade, ou seja, todo e qualquer direito que não é respeitado, onde ele vai desaguar? No judiciário. Então, nós temos que estar preparados para isso. Por isso que a gente vê tanto, né, benefício assistencial negado, ou às vezes concedido indevidamente, né, mas normalmente é mais negado do que concedido indevidamente, né? Ou situações, às vezes, simplórias, né, de uma curatela não deferida, de uma hora de trabalho, né, de um regime de trabalho especial não acatado. Então, existem inúmeras situações, né, uma utilização de prótese ou órtese, um pedido, né, de prótese ou órtese que o Estado é obrigado a dar. A questão dos planos de saúde, que a meu ver, assim, é uma aberração. Como é que alguém vai dizer que aquilo não é discriminatório se você é só fazer uma auditoria por amostragem e ver quais foram os planos cancelados? Coincidentemente, serão planos de pessoas com deficiência. Então, se isso não é discriminador, não sei mais o que é discriminador. Né? Então, assim, condutas que precisam de solução. E essa solução está vindo pelas mãos do judiciário, porque administrativamente não está se conseguindo. E principalmente, né, para encerrar, eu acho que o meu tempo já deve ter acabado, porque desculpa, eu nem controlei, podem me avisar, por favor. Mas já para finalizar, é, principalmente nas ações movidas pelo Ministério Público, sobretudo, né, nas ações civis, o descumprimento, né, das instituições em relação à legislação da pessoa com deficiência, o judiciário não pode romantizar, ele tem que ser severo e aplicar as sanções cabíveis, devidas e é, 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 necessárias como instrumento inibitório, porque a gente não pode mais aceitar participar de qualquer evento, ir em algum lugar e não ter acessibilidade. Porque a acessibilidade, com a convenção, ela é um princípio fundamental, de acordo com a Convenção Internacional. E é um direito fundamental que está, inclusive, na nossa Constituição. Mas é um direito instrumental, aliás, é um direito fundamental, a meu ver, instrumental. Por que ele é instrumental? A acessibilidade ela é necessária para garantir às pessoas com deficiência o acesso, o exercício de outros direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, a saúde, a educação. Sem acessibilidade, eles não conseguem acessar direitos essenciais à vida do ser humano. E, consequentemente, eles não serão incluídos. Então, é uma sucessão. Então, nós não podemos mais fechar os olhos e romantizar quando um espaço, quando um colégio, seja qualquer tipo de instituição público-privada, não garante acessibilidade. E quando eu falo acessibilidade, porque às vezes acessibilidade todo mundo acha, a acessibilidade é física. Né? Nos lugares é muito interessante isso, porque eles falam assim: não, mas tem rampa e tem banheiro. E quem disse que a acessibilidade se resume em rampa e banheiro? Isso é acessibilidade arquitetônica.
mas nós temos acessibilidade urbanística, nós temos de comunicação, que é tão essencial quanto, nós temos em tecnologia assistiva, então são várias. Então, a questão da Libras, por exemplo, a Libras é a segunda língua oficial do país. Infelizmente, nós não fomos alfabetizados em Libras, e a maioria da população não é. Então, como que a pessoa surda, né, ela vai ser inserida na sociedade se ela não consegue se comunicar? Então, nós temos que ter essa visão, nós não podemos pensar, né, pequeno, nem nós temos que estar abertos. Eu acho que aprender é uma virtude. Nós vamos, pelo menos eu pretendo morrer aprendendo, né? E nós temos que estar abertos, nós temos que nos despojar de qualquer vaidade, de qualquer orgulho, e dizer, olha, vamos ler, vamos entender, vamos fazer diferente, e não simplesmente aplicar a legislação de uma maneira que você acaba inviabilizando qualquer direito daquela pessoa. E eu sei que não é por mal, mas é porque as pessoas são difíceis, né? São, assim, a inflexibilidade é uma característica do ser humano. O ser humano ele tem essa, né, é, esse medo, vamos dizer assim, ao que é novo, ao que é novo. As pessoas se acostumam, né, com aquilo que é comum, e depois, quando vê uma coisa diferente, há uma certa resistência, mas a gente tem que acabar com isso. E eu acho que nós, do Poder Judiciário, devemos dar o exemplo e sermos os primeiros, né, a exigir isso para todo e qualquer cidadão com deficiência, assim como para pessoas, para pais, mães, que cuidam de seus filhos, porque nem todo mundo tem condição de pagar um cuidador. Muitas mães largam seus empregos de anos para ficar com seus filhos, filhos atípicos, porque não têm condição de pagar uma outra pessoa. E essas pessoas elas não são cuidadas. Então a gente também tem que pensar, mas isso são coisas que também o poder público, né? Os outros poderes também têm que pensar. Enfim, eu acho que é garantir cidadania, garantir autonomia. Autonomia é um dos pilares da dignidade da pessoa humana, seja pelo direito, seja pela bioética, né? O respeito à dignidade da pessoa humana. Então, nós temos que ter em mente que esses são os balizadores, né, dos direitos fundamentais e, sobretudo, da acessibilidade, que vai garantir à pessoa com deficiência, né, o acesso aos demais direitos fundamentais, assim como a sua plena inclusão na sociedade, né? Então, vou parar por aqui, para os Muito colegas também obrigada, doutora falarem, Cláudia. Foi muito e bom. espero ter contribuído de alguma forma aí, esclarecendo algumas coisas. Obrigada. Foi muito bom. Não sei se estão me ouvindo. Eu estou Eu numa escuto. luta aqui terrível, porque eu Ah, ligo o só, computador. você só está sem vídeo, mas a voz está Pois saindo. é, eu estava com o vídeo, mas ele está mal instalado, porque eu mudei de Aham. residência, e eu acho que eles tá assim, está caindo toda hora. Então eu estou aqui no celular, mas estou atenta. E foi muito bom tudo que foi falado, né? Tenho certeza que a doutora Keila vai discorrer aqui sobre todas essas questões muito importantes que foram proferidas, mas eu vou passar a palavra agora para a doutora Cláudia Márcia. Parece que ela tem também uma colaboração a nível de um videozinho pequeno, né, doutora Cláudia? Sim, doutora Regina, acho que a doutora Cláudia Mota também já tá presente, pelo que eu Já estou está, que observando. bom. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, ao Instituto dos Magistrados Brasileiros, principalmente na pessoa da desembargadora Regina, que teve um olhar muito carinhoso com o nosso trabalho aqui no Fórum do MEIA, onde eu sou juíza diretora, também responsável pelo Sejusc MEIA. Gostaria também de agradecer e parabenizar a clareza das palavras da doutora Cláudia Valéria, que pela segunda vez eu tenho a oportunidade de ouvir,
E assim são aulas perfeitas, de uma perfeita professora que só faz somar o nosso conhecimento, né? Porque para mim tem sido um grande aprendizado, porque a minha origem sempre foi a área criminal, sempre foi atuação no tribunal do júri. Então a minha chegada a Comai foi o último passo, né? Pela atuação na administração e na gestão. Eu vou fazer minha autodescrição, saudando também a doutora Keila, que também é membro da Comai. Eu sou uma mulher de cabelos pintados, né? Vou variar, na minha fala vai variar a cor, marrom com louro, com umas luzes, meus olhos são castanhos escuros, estou de sobrepeso, sou uma mulher pequena, branca, uso óculos, é o meu símbolo também nas libras, né? Dizem que é o símbolo das libras. E, assim, a minha contribuição da participação do judiciário, eu diria até diante de tantas falas bonitas de outros colegas, principalmente nesse encontro que nós tivemos em Brasília, do CNJ, que foi de extrema importância na, na, na minha formação e também daqueles que estavam me acompanhando, que nós podemos ver o Brasil inteiro, né, discutindo, debatendo as questões e olhando para as questões que estão ainda invisíveis, que é a questão da deficiência, que ainda encontramos alguns erros dentro do âmbito do judiciário. Então, esse encontro foi significativo, com uma tomada de consciência que acredito que todos nós estamos levando para os nossos tribunais. Mas a minha contribuição, eu confesso, senhores, é uma contribuição muito pequena, na medida em que, na verdade, o meu olhar sobre a questão da deficiência se deu na gestão de um fórum, porque o fórum não são só rampas, não são só os instrumentos de acesso, não é só a possibilidade de você ter um intérprete na audiência, mas houve em algum momento é, a necessidade de entender que nós não estávamos acolhendo como deveríamos acolher. E tudo começou, esse trabalho, e os senhores vão poder ver com o filme, começou porque houve uma audiência que foi redesignada de pessoas que eram surdas e que nós não conseguimos ter uma comunicação por escrito, porque nenhum dos personagens ali falava Libras. Quem falaria, quem poderia estar auxiliando, estava ausente, não teria sido convocado para audiência. E aí eu percebi que a acessibilidade real, distinta da que está na lei, para mim a lei já estava superada essa questão da acessibilidade, mas que realmente eu não estava dentro de um centro de judiciário, de um centro em que se faz mediação sequer com pessoas capazes de dar um bom dia. Eu não podia entender plausível isso, né? E nesse momento em que me veio a ideia de capacitar os mediadores dos terceirizados, mediadores que, na verdade, são auxiliares da justiça, não são concursados, não estão dentro, né? Agora sim concursados no tribunal, mas que até então não eram concursados, eram voluntários, mas dá aos voluntários uma capacitação em Libras. E a capacitação foi feita no ano de 2023, no início do ano de 2023, para que pudéssemos, pelo menos, atender as pessoas surdas. E aí surgiram várias questões junto com o crescimento da justiça restaurativa. Eu estava falando em ressignificar vidas, estava falando em fazer círculos de facilitação, de círculos de diálogos, de construção de paz, e no quadro do que eu estava construindo não tinha espaço para as pessoas surdas participarem. E aí surgiu uma nova demanda, uma nova necessidade de olhar para o público que eu não estava tendo acessibilidade à justiça restaurativa. Eu digo, como eu vou construir uma justiça restaurativa que eu não dou acessibilidade a quem bate a minha porta? E daí várias questões surgiram. A necessidade de criar um balcão virtual visual, porque nós tínhamos um balcão, nós tínhamos
o vídeo, mas não tínhamos como romper a barreira da comunicação. Por quê? Porque muitos dos surdos que também nós encontramos não tinham letramento. E aí a comunicação escrita também não tinha possibilidade. Então, disso foram surgindo outras questões. Eu digo, mas como vai entrar numa sessão de livro, uma sessão de mediação, e não ter uma prévia explicação que todo mundo tem uma acessibilidade, vai lá ler ou se identifica, se eu não me comunico e não digo a ele, na linguagem de Libras, o que é uma sessão de mediação. Então, daí houve uma criação de um glossário, nós criamos um glossário de Libras, explicando a mediação, depois um glossário explicando como era realizado círculos de facilitação, os círculos de diálogos. Conseguimos capacitar, que nós estamos aqui com a nossa tradutora Débora, que convidei, era a pessoa que eu tinha, né, é, a, é, na nossa formação de rede, nós conseguimos formar uma rede para integrar. E aí outras questões foram surgindo, questões das mães que estavam exaustas com as suas questões pessoais, com relação aos planos de saúde. E eu disse, meu Deus, eu estou fazendo círculos de facilitação, e eu preciso também ter um espaço para receber essa criança. Criamos uma brinquedoteca, um espaço próprio para as crianças que eram autistas, disponibilizando os fones, porque o ambiente do fórum era um ambiente barulhento, e não havia, isso era uma coisa que não tinha percebido, mas ele é um ambiente barulhento nos momentos das audiências, e as mães não têm com quem deixar, não deixar, deixar a criança. E aí eu disse, e às vezes ela pode esquecer ou não tem aquele recurso, aquele instrumento. E eu digo, mas eu tenho que tê-lo aqui, eu tenho que disponibilizar por empréstimo para que ele possa entrar na Casa da Justiça, ter o atendimento, esperar o atendimento da psicóloga, esperar a audiência com a sua mãe. E foi com essas pequenas construções que nós fomos caminhando para o campo de atender a comunidade surda dentro do nosso início, né, da nossa construção inicial. E aí, como a desembargadora Regina, descobrimos que, muito embora os links, né, houvesse uma acessibilidade da ferramenta, né, para acessar o site, por exemplo, do Tribunal de Justiça, havia necessidade também da criação de um protocolo para que pudesse explicar aos surdos como utilizar a ferramenta. Quer dizer, aquilo que parecia acessível não era tão acessível quanto parecia ser, e aos pouquinhos nós fomos construindo esses pequenos projetos, os pequenos olhares sobre aquilo que nós não tínhamos visão. E aí, quando estava tudo concluído, como diz a desembargadora Regina, viemos com uma nova demanda, que eram os refugiados, né? E aí surgiram os refugiados, uma outra linguagem, com uma linguagem em espanhol, e que tinham que ser atendidos em libras em espanhol, né? Eu digo, meu Deus, eu pensei que a caminhada já tínhamos chegado a uma conquista, mas acabamos de fechar o protocolo, e aí já tivemos que criar um outro protocolo que seria para os refugiados, né, que estavam em libras em espanhol. E uma outra demanda nos foi trazida, diz assim, bom, nós não conseguimos acessar e trabalhar com o aplicativo da Defensoria, porque precisaríamos também, é muito complicado para o surdo. E aí isso foi crescendo, e aí criamos o projeto Inclua-me, né, para trabalhar todas essas questões das minorias, que não são minorias, porque 25% da nossa população apresenta alguma deficiência, e e trouxe para o Sejus e para todos os cartórios. Todos eles têm um protocolo hoje, todos eles têm uma cartilha, e trabalhamos e juntamos no Sejus Meia essa possibilidade de atender as minorias nas suas deficiências, ou se não sobre deficiências, mas para trazer equidade, para que eles possam realmente participar
e ter o acesso verdadeiro à justiça. Eu, assim, ouvindo a doutora Cláudia, eu indo, falando sobre as mudanças, né, da lei brasileira de inclusão, sobre a questão da curatela, eu me recordei de uma audiência que eu fiz deve ter uns 15 anos atrás, numa vara civil, em que havia uma interdição, me veio um rapaz muito novo, né, mas que estava interno há bastante tempo nessa instituição, e veja que ele já estava interno há uns 3 anos, tinha uma incapacidade de falar, tinha incapacidade de se comunicar, e estava interno há 3 anos. E eu me lembro que, como as audiências mesclavam civil, criminal, eu, por um ato instintivo, sempre oferecia minha caneta para a parte assinar. E veja, e ele veio com 2 enfermeiros da instituição para que eu pudesse constatar o estado dele que se encontrava, na época era uma interdição, e eu, no automático, entreguei a caneta a ele. E veja, ele pegou a caneta da mesa, fez um ato de pegar a caneta, e o enfermeiro, não dê a caneta, ele não escreve. E eu, como ele fez o movimento de pegar a caneta, eu digo, não, pode deixar, pode pegar a caneta. Porque até então eu entendia que a audiência ele não estava entendendo nada do que eu estava fazendo. E eles deixaram ele pegar a caneta e ele assinou o nome espelhado, né, como se fosse um dislexo. Não, o advogado dele não sabia, a defensoria não tinha visto, não, a defesa não tinha, o promotor também, nem os enfermeiros que estavam com ele há 3 anos. Então, como essa tomada de decisão é de grande importância e como a gente tem que ter o contato, né? O juiz tem que ter o contato e ter o tempo de deixar que esse cidadão possa se manifestar como ele se manifestou, porque ele escreveu o nome de trás para frente, mas corretamente. Então, ele estava entendendo toda a minha audiência, apesar de não conseguir falar, e não conseguir se manifestar. E foi assim um momento em que eu disse assim, como essa audiência, esse momento de contato pessoal é tão importante, como nós precisamos entender que a dar importância dessa tomada de decisão apoiada. Então, nós temos, eu acho que o judiciário tem muito que pensar também em outros aspectos, em outras questões, tão importantes para assegurar essa equidade. Eu vou pedir para passar um filmezinho pequenininho, né, sobre o projeto Inclua-me, e depois mostrar também o protocolo. E eu acho que o Vidal que está com o vídeo, para que todos possam ver o trabalho também e que nós estamos fazendo, pelo menos uma parte desse trabalho do projeto Inclua-me. Esse é o Fórum do MEA. O projeto Inclua-me, ele foi criado com o fim de gerar acolhimento nas sessões de mediação e conciliação às pessoas surdas, através da aquisição pelos mediadores e conciliadores de habilidades básicas em Libras. Elaboramos um glossário de sinais para que os surdos pudessem entender a dinâmica da mediação. Criamos um balcão virtual visual para que ele pudesse também ter um atendimento pela mediação. Criamos uma rede de apoio, várias reuniões de sensibilização, um protocolo de atendimento desde a entrada do fórum até o centro de mediação e, finalmente, começamos a iniciar os círculos de construção de paz para as pessoas surdas em Libras. Olá, o meu nome é Wanderson. Este é o meu sinal. Um projeto muito importante que nos acolheu. Então, eu estou sentindo muito amor. Isso é importante
para a comunidade surda, aprender a dialogar nessas práticas de círculos. Então eu gostaria muito de agradecer. Meu nome é Williams Douglas, este é o meu sinal, William. Então, eu gostei muito dessa iniciativa, essa luta, essa proponência. Em outro lugar não tem tradutores com proficiência para que a gente possa comunicar o nosso sentimento. Eu consegui entender claramente, consegui participar. Era isso que eu gostaria de falar. Olá, o meu nome é Débora. Este é o meu sinal, Débora. E é com muita alegria, muita emoção que estamos vivenciando esse momento único, acredito, no Brasil, né, de estarmos com um projeto Inclua-me. Os círculos é para oportunizar o equilíbrio, as vivências humanas, nesse sentido a inclusão, a equidade, de estarmos juntos com pessoas surdas que pela primeira vez adentraram um fórum no Sejusques para falar de seus sentimentos, de suas emoções, através desse círculo de diálogo inclusivo e acessível. Precisamos reconhecer, antes de tudo, a nossa incapacidade de olhar o outro como ele efetivamente é. Compreender e acolher sem o verbo era um desafio. Foi uma vivência muito especial. Muito bem, poxa, muito bacana. Isso. Pois é, e o mais significativo é a alegria e a felicidade do acolhimento deles, de estar na casa da justiça com um reconhecimento, né? Porque é o que eles falam, uma coisa tão simples, né? Que você dá um bom dia, boa tarde, boa noite, e olha para o outro e o outro se reconhece como humano, né? Como ser, né? Como respeitado, né? Aí nós continuamos a trabalhar e aí fizemos um protocolozinho ao perceber que havia uma certa dificuldade, também uma barreira, que também era de entendimento, aí também uma barreira de informação. Eu vou pedir ao Vidal se pode botar um protocolo. E uma coisa simples que nós afixamos, deixamos embaixo dos balcões para que as pessoas possam, né? Olha, ele é um QR Code, né? Porque nós fizemos assim um levantamento daquilo que as pessoas vinham, né? Do que os surdos vinham buscar, que era a identificação, como fazer uma pesquisa do processo, como se a angústia de saber se na audiência dele ele vai ter um intérprete para aquela audiência, ele vai ter um intérprete, mas muitos vêm ao fórum procurar saber. Então, esse vir ao balcão precisava também de um acolhimento e nós fizemos esse protocolo. Então, nos QR Codes, vocês vão ver que tem os filmes, é possível ver filmes, tem como consultar o processo no PJE, como realizar a consulta do processo, como acessar o balcão virtual do juizado, no caso de todas as varas, e do lado, em verde, vocês vão ver o Inclui-me para a Defensoria Pública, no caso aqui, como é que ele consegue agendar com o defensor, como ele consulta o processo dele, como ele baixa o aplicativo, e isso foi feito, né, no caso em específico para a comunidade surda, mas vocês vão ver que os vídeos, eles têm legendas e provavelmente vai ser útil a todos. Que beleza! Nós estamos encantados, sempre estivemos, né, doutora Cláudia? Sempre com muitas versões inteligentes,
iniciativas maravilhosas e realmente nós devemos pensar como ser mais acessível. Doutora Cláudia Mota, estou vendo a doutora, finalmente, querida. Doutora Cláudia Marca. Vou passar a palavra aqui para minha colega. Isso! A nossa terceira Cláudia da tarde. Obrigada a todos, um abraço. Obrigada, doutora Cláudia. Eu que Amanhã estaremos agradeço. lá e o seu projeto também está Eu lá que agradeço. para ser acessado, conhecido, divulgado Obrigada, devidamente, como desembargadora. merece. Obrigada a todos. Oi, doutora Cláudia, vamos ver se a senhora agora consegue falar conosco. É só ligar o microfone agora. Aí embaixo da telinha, deve ser. Não, agora sim. Era algum problema do administrador. Eu estava tentando já, mas eu ouvi todas as palestras, viu? Que bom! As duas Cláudias, Cláudia Márcia, né? Trabalho Sim. lindo lá no Meia. Agora, quem está com o microfone aberto, pessoal, aí fora, está dando interferência. Vamos deixar só a doutora Cláudia Mota. Pois é. Olha só, né? Minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho 60, vou fazer 65 anos, uso óculos, tenho cabelo que não é pintado, então tem muitos fios brancos, mas ainda está bastante mesclado. Bom, eu sou juíza há... Só um minutinho, doutora Cláudia. Por Oi. favor, quem está com o microfone ligado está interferindo aqui. Eu peço que desligue. Me apresentando, eu sou juíza, atualmente sou juíza da Vara da Infância, da segunda Vara da Infância da capital. Mas o trabalho que eu me dedico já há mais de 10 anos é a justiça itinerante para a erradicação do subregistro, né? E é uma coisa que me motiva muito, né? E que faz diversos links. Além disso, eu já participo da comissão, né, da Comai, há algumas gestões no tribunal. E eu pude ver uma mudança significativa ao longo desses anos. Porque antigamente, quando a gente discutia acessibilidade, como a doutora Cláudia Valéria falou, todo mundo pensava em acessibilidade física, né? Rampa e banheiro. Rampa, banheiro e piso próprio para deficiente visual. Mas isso mudou muito, né? E se a gente pensar em acessibilidade hoje, a gente tem que pensar no geral, né? O que são deficiências, são obstáculos, dificuldades todos enfrentamos, né? Seja pela questão etária, né? E todos caminhamos para lá, a gente sabe que a nossa população está envelhecendo. Eu sou uma pessoa que eu nasci na era analógica, e como muitos, né? E tive que ser obrigada a viver numa era digital. E isso é um desafio constante, né? Assim, quem estava acostumado a ir no caixa do banco, hoje se vê na frente de um caixa eletrônico, e a gente cansa de ver idosos, né, na frente daquele totem, né? E me lembra as fins, né? Decifra-me, eu te devoro, e as pessoas ficam ali desesperadas esperando a ajuda da menina que está ali, fazem fila para aquele caixa que tem a pessoa do banco para auxiliar. Então, assim, são muitos obstáculos. E aí, a acessibilidade que a gente tem que pensar, e como disse a Cláudia Valéria, a falta de acessibilidade impede que as pessoas exerçam direitos essenciais, né? Impede que tenham uma vida plena, impede que desenvolvam suas capacidades máximas, porque limitações todos temos. E, ao mesmo tempo que temos limitações, temos capacidade de ir muito além, né? Muito além do que estamos. Eu gostei muito, anotei várias coisas assim, na fala da Cláudia, e uma delas foi que aprender é uma virtude, que ela pretende morrer aprendendo. Eu também, né? A gente aprende a atender, a gente aprende a ouvir,
a gente aprende um monte de coisa. E na Comai eu aprendo todo dia. E o que eu sei na Comai, o que eu aprendo mais na Comai é que eu não sei nada, né? Assim, quantas vezes capacitismo eu me enquadrei ali, eu falei, meu Deus, sou eu, olha eu aqui, né? Olha eu fazendo isso com a melhor das intenções, né? O inferno está cheio delas, né? E aí, como é que a gente vence isso? Como é que a gente vence essas barreiras? O que o judiciário pode fazer? A primeira coisa, assim, esse trabalho que a gente faz... ela falou assim, a sugestão era a capacitação dos magistrados. Olha só, capacitação no sentido de aplicar as leis que são vigentes, né? Assim, que a gente tem, em regra, a gente tem boas leis, a gente tem leis que cobrem muita coisa, mas falta muito bom senso, né? Falta você ter um olhar para o outro, você ter um olhar acolhedor para o outro, você ter uma mente aberta para aprender, porque assim, a vivência da Keila, da Cláudia Márcia, é uma vivência que eu não tenho, né? Assim, porque somos pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, mas quando você está aberto para ouvir, a vivência delas passa a ser sua também. De uma certa forma, você se apropria disso. E na itinerante, a gente atende todo tipo de pessoas, e as histórias que chegam são constrangedoras. Constrangedoras porque você chega à conclusão de que quem deveria estar prestando o serviço é o primeiro a criar obstáculos, né? No registro civil de nascimento, as pessoas deixam de registrar seus filhos por motivos assim dos mais absurdos, né? Nasceu na rua, quer dizer, nasceu em casa, nasceu fora de um estabelecimento hospitalar, não consegue registrar o filho. Mas se for com uma doula em casa, que está na moda, na banheira né, e consegue, porque sabe que vai chegar no cartório com 2 pessoas, com firma registrada, e vai fazer o ok. Mas a pessoa que realmente é carente, que é carente de informação, que é carente de tudo, né? De meios materiais e tal, ela não consegue registrar o filho, né? E aquela que a gente já ouviu várias vezes, a síndrome do balcão, não é aqui, as pessoas são jogadas de um lado para o outro e chegam num lugar, né? A Cláudia Márcia montou um atendimento para deficientes auditivos, mas e os que não chegam no Meyer? E os que não batem? Todo mundo que eu atendo no meu ônibus, eu fico pensando, e os que não chegaram aqui? E os que ficaram no caminho, né? Então, assim, o que o Poder Judiciário pode fazer? Primeiro, eu acho que já está fazendo, que nós temos comissões, nós temos a COGEM, nós temos a Comai, nós temos comissões que estão se debruçando e comissões muito ativas, coisas que antes você tinha até comissões, mas eram muito tímidas, né? Uma atuação muito, muito tímida, muito restrita. Eu me lembro que eu fiquei anos insistindo para conseguir um piso que fosse acessível no Fórum de Santa Cruz, que as pessoas tinham que sair arrastando cadeira de roda na brita, né? E aí veio um cronograma de obras de acessibilidade para todos os fóruns do Rio de Janeiro, e a brita, o passeio que ia cobrir a brita, estava previsto para 2034. Sabe? Então, é sério, a gente está rindo, mas é um negócio assim... E chocou, né? Sabe? Chocou. Horrível isso. Não, e tem muitas coisas. Então, eu acho que, primeiro, por uma mudança até da própria sociedade civil, né? Porque esses segmentos eles estão mais organizados, eles estão pressionando mais, eles estão dando mais visibilidade às suas questões. Então, nós temos, sim, você vê, o CNJ edita portarias, né? Normas sobre isso, que os tribunais estão afeitos, os próprios tribunais, seja por conta de prêmios ou não prêmios, mas o fato é que, né, estão dando espaço, talvez não o que devessem dar, mas estão dando um maior espaço para essas ações, que essas ações efetivamente estão mais visíveis. A gente vê na própria ação que nós vamos fazer amanhã e depois, né, quinta e sexta. Ano a ano, ela cresce. E ela cresce por quê? Porque
porque a necessidade aumentou, não, a necessidade sempre teve aí. As pessoas que precisam desses serviços, elas continuam carentes desses serviços, mas chega mais a informação, né? Outras pessoas estão mobilizando. Então, a gente também tem que capacitar para atender. E como é capacitar para atender? Né? Eu fico me perguntando que tipo de capacitação é essa? Porque a capacitação é para a vida, né? Você tem que aprender a ouvir. Um juiz precisa aprender a ouvir, né? Isso nós temos já na Emerge, esse grupo de juízes novos que entrou na Emerge, eles vieram visitar a itinerante, eles estão sendo apresentados, a Regina fez palestra para eles, trazendo esses temas, então a gente tem que sensibilizar as pessoas, mas, como diz, a gente vai morrer aprendendo, a gente tem que, se não tiver essa postura, eu acho até que deve fazer outra coisa, que você não pode ser juiz, se você acha que você já sabe tudo, vai escrever em livro, talvez, né? Mas ser juiz, emitir decisões que vão interferir diretamente na vida de alguém, você tem que saber ouvir essa pessoa, né? Isso, graças a Deus, a vida me colocou num lugar que eu tive que aprender a fazer isso, né? E hoje eu acho que eu sei ouvir, né? E o que a gente pode, o que o judiciário, sem dúvida nenhuma, aplicar a legislação que já está, ter sistemas que deem preferência, que facilitem a vida dessas pessoas, mas, olha só, é uma gama tão ampla, mas tão ampla de pessoas, porque eu falei, as limitações todos têm. Então, assim, o idoso tem uma preferência, existem N limitações, mas a gente tem que... E pior, é você pensar que você sabe o que o outro precisa sem ouvir do próprio, né? Quantas vezes a gente ouviu isso na Comay, né? Nada sobre nós sem nós. Então, a primeira coisa, realmente, eu concordo, é uma capacitação. A segunda é descer do palácio, né? Sair do tapete, ir lá para a rua e vamos ver quem são essas pessoas, porque nós somos, sim, o último recurso, nós somos, sim, o lugar que as pessoas têm para fazer efetivamente valer os seus direitos. Não de nada adianta uma linda lei, uma lei completa, maravilhosa, sem nenhuma aplicação, letra morta, né? Letra morta. E não adianta você imaginar quais são os problemas que as pessoas têm. A gente tem que ouvir delas, porque só assim a gente vai conhecer. Então, na minha opinião, o que o judiciário pode fazer? Pode fazer muito, pode fazer tudo, pode fazer tudo o que as pessoas esperarem da gente, solicitarem a gente, trazerem para a gente. Muitas vezes a gente não tem a resposta na lei, na jurisprudência, mas utilizando o bom senso, o arcabouço jurídico e, principalmente, os elementos que a gente consegue coordenar. Então, por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, nós trabalhamos muito com os cartórios de registro civil, que não são até, tem uma fiscalização pelo judiciário e tal, mas não são órgãos do judiciário. Mas a gente exerce uma fiscalização e a gente tem um poder, né, de fazer valer as nossas decisões, de resolver problemas. O DETRAN, que é um órgão de identificação civil, eu não tenho ingerência no DETRAN, mas a gente resolve muita coisa, muitos problemas das pessoas no DETRAN, com duplicidade de documento, aí o cadastro lá fica, né, travado por conta disso, e você vai resolvendo a vida das pessoas. Mas como? Primeiro, a gente tem que sair do castelo. Isso. Né? Tem que ver como é a vida real, tem que ver quais são os reais problemas que as pessoas precisam que sejam solucionados e ter acessibilidade. Né? Isso. Porque um fórum que uma pessoa não pode entrar porque está de bermuda, ninguém me venha dizer que é acessível. Sabe? Um atendimento que precisa ser agendado, assim, pode ser um agendamento para uma ação de alimentos demorar 1 ano. Isso é razoável. É razoável, como a doutora Cláudia colocou, você pedir perícia para comprovar uma patologia que é visível. Você pedir uma coisa à toa, assim, renovação do Vale Social.
A lei diz, de tempos em tempos, você tem que apresentar um laudo. Sim, quando é temporária a incapacidade ou o problema. Se você tem uma patologia que é permanente, né? Assim, eu tive um problema com a minha mãe, eu tive que apresentar com a minha mãe, tem Alzheimer. Eu falei para a pessoa, olha, lamentavelmente, melhor ela não vai ficar, sabe? Ela está aqui comprovado, ela tem Alzheimer há 20 anos. Né? Gostaria muito, mas melhor ela não vai ficar. Mas aí você, sim, eu tive, não foi um problema muito grave. Agora, a pessoa que precisa daquele vale social, daquele passe de ônibus para levar a sua criança para um tratamento, ela não pode ser submetida a uma via-crucis dessa, a cada 6 meses ter que levar um laudo atualizado para isso. Não é razoável, entende? Não é razoável. E aonde que as pessoas podem solucionar essas questões? Quem é que tem que ser o pioneiro de botar a cara na frente e dizer, tudo bem, a norma diz que precisa ser apresentado isso aqui, mas você pode dizer, não é razoável, isso aqui não vai ser apresentado, vai ser assim, 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 ponto, sob pena disso, daquilo, outro. Então, eu acho que nós temos esse poder, né, de melhorar a vida das pessoas, de facilitar a vida das pessoas. E como a gente pode fazer isso? Primeiramente, ouvindo para saber quais são os problemas que as afligem. Então, é isso que a nossa justiça itinerante faz. Nós vamos a asilos, nós vamos a abrigos, nós vamos a presídios, nós vamos a praças, né, atender a população de rua. Quem precisa? Isso eu reputo o verdadeiro papel do judiciário. Né? Muito bem. E a acessibilidade. Muito bem, doutora Cláudia. Que a gente pode fazer. E amanhã estaremos lá exercitando esse trabalho maravilhoso que a gente sempre gostou, né? Uhum. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. Eu cometi uma leviandade aqui, porque eu fui a única que não me autodescrevi, né? Eu também não estava aparecendo muito. Uhum. E eu cometi essa falha, então eu vou pedir licença à doutora Keila, antes de passar a palavra a ela como debatedora, para ela fechar aí os argumentos, e vou me descrever. Eu também sou uma mulher que eu vou fazer 65 anos, eu tô igual a Claudinha, eu nasci um mês e pouco depois dela, e ela é de novembro, eu sou de 2 de janeiro. Eu também sou branca, eu estou acima do meu peso, também uso óculos e acabei de pintar os cabelos aqui, fazer umas luzes maravilhosas agora no salão, essa tarde. E sou completamente apaixonada por esse tema da deficiência. Eu parei de me perguntar por quê, porque as pessoas ficam me perguntando, mas você tem um filho, uma filha, alguém? Não, não tenho. Mas por que você faz isso? Eu parei de tentar explicar e eu digo agora o seguinte: eu faço, sabe por quê? Porque eu posso e porque eu quero, entende? Eu faço porque eu posso e eu faço porque eu quero. Então é isso que basta, que nos motiva, né? E como presidente da Comay, eu tenho muita honra de ter todos vocês como companheiros. Eu aprendo também muito com todos vocês. E rezo muito. Acho que a Comay, ou todas as comissões, né, de todo o Brasil devem realmente ter autonomia, como foi proposto lá em Brasília, ter uma abrangência muito maior, porque sem acessibilidade não tem nada. Com todo respeito aos outros temas, sustentabilidade, por exemplo. Cadê a sustentabilidade sem acessibilidade? Então tem que vir em primeiro lugar a acessibilidade. Começa com a letra A. Então é essa luta que nós vamos levar adiante. Essas ações sociais, queremos que isso se expanda, se estenda por todo o território nacional, respeitadas as peculiaridades locais, porque esse é o nosso trabalho, que essas ações elas aconteçam várias vezes por ano, não seja só um dia, só uma tarde ou só 2 dias, como a gente vai fazer agora, que a gente tenha um locus todo próprio,
que possa usar a itinerância também, que é a melhor forma de chegar, né, às pessoas, facilitar, abrir as portas do palácio, como a gente fala, das mentes e dos corações. Então, esse também é o nosso convite, fica o nosso convite para amanhã, e depois nós vamos estar todos lá, queremos vê-los todos. Tem muita coisa, muita surpresa, muita alegria também, porque na deficiência não é só tristeza, deficiência, como ela falou, não é doença, deficiência é uma situação da vida, né? O que é triste é a falta de acessibilidade, a falta de inclusão. E o capacitismo, que é agora essa campanha que foi deflagrada na semana passada e que nós vamos deflagrar amanhã, inclusive com a presença do conselheiro doutor Pablo Coutinho Barreto, que cometeu essa elegância conosco, vai vir essa delicadeza de vir participar aqui no Rio. Então, vamos acabar com o capacitismo, esse neologismo que surgiu há 10 anos, dessa palavra, que nem todo mundo conhece, eu mesmo não conhecia há uns anos atrás, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Então, com isso eu termino aqui, peço licença à doutora Keila, que eu tenho certeza agora que ela vai fechar todo esse assunto, essa ressignificação e esse convite, essa abordagem maravilhosa que nós devemos levar adiante. Tá bom, doutora Keila? Muito obrigada pela sua paciência e agora a Vossa Excelência vai fazer aí, como debatedora, o que melhor lhe convier. Boa noite a todos. Quando eu recebi o convite da desembargadora Regina para participar como debatedora, meu coração ficou tranquilo, falou assim: nossa, que bom, vai ser mais simples para mim. Lê do engano. Eu vou começar aqui me apresentando audiovisualmente. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos, eu uso óculos, eu estou usando um colarzinho de pérola, anel no dedo, aliança e uma camisa azul listrada. Estou agora no que eu chamo do meu gabinete, porque eu tenho home office deferido pelo tribunal. Então, eu estou na minha casa, mas esse aqui é o meu gabinete na minha casa. Atrás de mim tem ali um leão, que eu costumo dizer que é o leão da tribo de Judá, né? E cheia de bibelôs aqui atrás de mim, porque eu gosto de pessoalizar bem o meu ambiente de trabalho. Eu estou extremamente emocionada. As Cláudias acabaram comigo. Eu me sentia absolutamente dentro da história da minha colega Cláudia Valéria, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer nesse momento. A voz dela é a minha voz, uma história até parecida, minha companheira de jornada. Eu tenho um menino autista de 22 anos, de 20 anos, diagnosticado há 18 anos, ele é autista nível 3, né? Se é que a gente ainda pode usar esse tipo de qualificação, né? As minhas abordagens aqui, a desembargadora Regina sabe, elas sempre têm um cunho muito pessoal, porque, embora juíza de direito, eu sou uma ativista na causa no que diz respeito à conscientização. Eu não sou uma ativista na hora de dar as minhas sentenças e eu consigo separar bem isso, mas eu sou ativista da causa quando a gente fala de conscientização. Eu sou membro do Instituto Brasileiro dos Magistrados desde o meu primeiro mês de magistratura. E é a primeira vez que eu falo aqui nessa casa. Isso talvez eu esteja também assim tão emocionada, né? Me lembrando de tanta coisa. É muito interessante, desembargadora Regina, essa nossa abordagem, essa nossa reflexão hoje aqui, esse diálogo, né, do Poder Judiciário e das pessoas com deficiência, né? Uma temática que ela tem que ser vista, né, tem que ser enfrentada numa atitude anticapacitista. Todas as três Cláudias abordaram muito bem isso, né? E uma saída realmente para estas questões tem sido mexer realmente com o Poder Judiciário, né? Buscar os seus direitos junto ao Poder Judiciário, né? Mas
O que me preocupa dentro desse quadro é que, quando a gente aborda assim essa faceta, até mesmo do poder executivo, que não cumpre as políticas públicas impostas aí pelos legislativos, às vezes impostas até mesmo pelo próprio poder legislativo, né? Então resta somente ao poder judiciário a última luz do final do túnel, né? Para a gente restaurar essa ordem democrática, né? Mas, assim, como que o judiciário vai restaurar essa ordem democrática se o capacitismo igualmente nos atinge? A própria Márcia Mota, a Cláudia Mota, uma mulher experimentada, ela disse que várias vezes na Comay ela se assusta porque ela diz: nossa, essa minha atitude em determinado momento da minha vida foi capacitista, né? Então, e se ela se pega fazendo isso, essa mulher que vai há anos, né, levando o judiciário de encontro ao povo, né, facilitando a vida das pessoas, né, levando a justiça itinerante lá ao encontro da população, se isso acontece com ela, imagine então com aquele colega mais rígido, que é aquele juiz, é aquele desembargador de gabinete, né? Ou então com aquele serventuário que já trabalha ali tão irritado, tão assoberbado, né? Então eu fico imaginando no que acontece com ele, né? Débora Prats, que também é membro da Comay, advogada, mulher cega e psicanalista agora também, ela costuma, numa palestra da Emerge, ela disse o seguinte, que e eu nunca esqueci essa fala dela, essa pergunta dela, né? Porque o que querem as pessoas com deficiência afinal? E ela mesmo respondeu, meus caros, as pessoas com deficiência elas só querem ter a oportunidade de experienciar diariamente, em tempo real, a condição humana da mesma forma que os seus iguais sem deficiência. Por quê? Porque a dignidade das pessoas humanas vale o mesmo, né? A dignidade das pessoas humanas vale o mesmo. Não estamos autorizados de modo algum, em legislação nenhuma, a valorar corpos e mentes de uma forma diferente. Somos todos seres humanos. E, assim, todos caminhamos ao final, se levarmos, né, se chegarmos à nossa velhice, de certa forma a gente caminha para ser uma pessoa com deficiência. Então, desembargadora Regina, quando lhe perguntarem por quê, não é? Por quê? Porque eu posso. E também porque eu estou trabalhando para mim mesmo. Eu estou trabalhando para o meu futuro. Certamente eu vou ter um problema no meu caminhar, ou eu vou ser um pouco surda, ou eu vou ser um pouco cega, ou eu vou ter alguma deficiência intelectual causada pelo Parkinson, pelo Alzheimer. Eu tenho um cardiologista muito amigo, um cardiologista de referência hoje no Rio, estudamos juntos na mesma escola, e ele fica assim para mim: Keilinho, o que você quer no seu futuro? Você quer Parkinson ou Alzheimer? Porque uma das duas coisas a gente vai ter. Então, gente, é por aí. E ele me assusta quando ele fala isso, pois é real isso, não é? Porque a gente tem que trabalhar para o nosso futuro, né? Para que a gente tenha um mundo mais humano, não, mais empático. Eu também não gosto muito dessa palavra, né? Porque por mais empatia que a gente tente ter, a gente nunca vai sentir o que a outra pessoa sente. A gente pode ficar com uma venda nos olhos o dia inteiro dentro da nossa casa, tentando se colocar como um cego, e ainda assim a gente não vai conseguir ter a vivência do cego que passa por uma vida, né, dentro desse mundo escuro, por assim dizer, né, poeticamente, por assim dizer. Então,
por mais que a gente tente vivenciar, a gente nunca vai saber exatamente como. Eu gosto mais do termo civilidade, porque quando a gente fala em civilidade, a gente envolve realmente o outro, né? Porque civilidade, uma das suas facetas é o esforço consciente de se adotar e de exibir um comportamento civil como um ponto inegociável do seu caráter, né? Então, desembargadora Regina, a senhora é uma pessoa eivada de civilidade, sabe? Tá aqui nesse ambiente hoje, entre tantas Cláudias, é um ambiente eivado, assim, cheio de civilidade, porque a gente está vendo pessoas que têm esse tema na vida e trabalham para isso como ponto inegociáveis do seu caráter. Então, assim, eu não tentei colocar aqui tudo que as Cláudias falaram, porque é impossível. Isso aqui a gente tem que gravar e ouvir milhões de vezes. Mas o que eu tentei fazer aqui agora é colocar aqui, misturar um pouco do que elas pensam com o que eu penso, dizer que elas acertaram em absolutamente tudo. E para quem nos assiste, eu quero dizer o seguinte, que a gente vai trabalhar até morrer para que a gente não precise mais, o nosso TJRJ, de eventos como esse, porque as pessoas vão encontrar lá fora toda a acessibilidade necessária. Mas enquanto isso não for possível, o nosso evento vai crescer a cada dia, a cada ano. Até o ano passado fazíamos ele em um dia. Esse ano já estamos em 2. A gente talvez até faça em uma semana. A gente vai morrer, né, desembargadora Regina, de trabalhar. Mas Felizes, né? se for Felizes. necessário, fazer isso. O nosso presidente amanhã estará na nossa abertura do evento. Desembargadora, a senhora me desculpe, mas eu quero convidar todos a estarem lá presencialmente com a gente. Ele tem muita alegria de fazer esse evento, a gente fica muito grato enquanto Comai. E eu quero dizer o seguinte aos senhores: é um prazer para mim fazer parte da Comai, é um privilégio. A gente tem essas Cláudias aqui participando lá com a gente tem a presidência da desembargadora Regina, a gente tem muitos outros maravilhosos membros da Comai e a gente, assim, trabalha muito, a gente se empenha muito, né, de fazer este mundo um pouco mais acessível, quebrando aí todas as barreiras estruturais, atitudinais, todas elas que forem necessárias, né? Muito obrigada pela oportunidade e assim, desculpa a minha emoção, assim, civilidade é o que desejamos. Desejamos experienciar esse mundo da mesma forma, né, que os iguais sem deficiência. Muito obrigada, Desmarga. Obrigada a você, querida. Muito bem, doutora Keila, como sempre, né? Emotiva, afetiva, isso é muito importante, porque esse tema, ele realmente é um tema humano. Não tem nada mais humano do que, e nada mais democrático, né? Eu costumo falar, porque a deficiência, ela está em todos nós, somos todos potencialmente pessoas com deficiência, em potencial, né? Não sabemos o nosso futuro, não sabemos o dia da manhã. Amanhã mesmo, o doutor Geraldo Nogueira mesmo, né? Ele até, eu estava vendo aqui que eu mudei, eu estava vendo o livro dele, Aconteceu Comigo. Ele disse que saiu uma tarde, um homem vigoroso, um policial ativo, né? Policial federal, e sofreu um acidente de carro e passou a ser cadeirante. E é feliz, e está lá vivendo a sua vida, participando ativamente. E é isso que a gente quer, né? Que realmente as pessoas com deficiência elas não precisem dessas barreiras, desses desafios que são impostos indevidamente, né? Que a sociedade entenda de uma vez por todas que é dever de todos nós. Nós vivemos numa sociedade solidária, como a doutora Cláudia Valéria colocou, nós temos lá a Constituição Federal, nós fomos signatários,
adotamos a convenção integralmente, né? Replicamos, de certa forma, a convenção na LBI, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e antes de tudo isso, nós tínhamos esses valores constitucionais latentes. Em relação às crianças, por exemplo, nós temos há muitos anos o Estatuto da Criança e Adolescente. Ali nós vamos encontrar tantas regras, tantos valores, tantas questões, né, normativas que são supra, né, sobre essa questão das prerrogativas das crianças, né, tudo mais. Então, a gente tem que saber usar também esse conhecimento. Eu sou muito categórica e aristotélica. Eu gosto de categorizar. Nas emendas, eu procuro colocar todo o regramento, começando pela Constituição Federal, a Convenção, né? Falando sobre todo o regramento que dita aquela questão, do caso concreto que nós julgamos. Né? E, com isso, também seria muito importante criarmos um protocolo. Nós demos essa ideia lá em Brasília. Como temos um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, podemos muito bem ter um protocolo de julgamentos com perspectiva de visibilização dos direitos das pessoas com deficiência, né? Para que ele seja marcante, seja uma coisa que venha, como a doutora falou, né? Pois não. Pode falar, doutora. Como é que tira o microfone aqui? Não consegue abaixo, não? Cristina, tira o microfone aí do pessoal. Já foi. Pronto. É porque ele tinha que autorizar. Só fazendo uma complementação, Regina, o CNJ lá no comitê, nós já demos o início a Uma essa ideia. formulação do Isso, manual, ótimo. né? Isso. Para Como que o ele possa Comitê de ser. Gênero conseguiu, né? É a mesma coisa. Exatamente. Perspectiva, julgamentos com perspectiva. Perspectiva de deficiência, nós já estamos Essa é tratando. uma situação, né, que deve ser colocada dessa forma e completamente divulgada. E tantas outras coisas que podemos fazer, mas eu fico muito feliz de estarmos aqui, né, podermos falar sobre esses assuntos. É um exercício diário. Cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais, cada dia a gente vai tentando também conversar sobre essas questões, né? Vamos fazer que essas questões façam parte do nosso cotidiano. Amanhã e depois nós vamos ter uma experiência enorme, mais ainda, né, sobre todas essas questões, porque nós nunca fizemos um evento com tantos parceiros, com tantas parcerias, e temos certeza que vai ser um sucesso. Estamos contando com todos vocês e convidando todos os outros que, porventura, ainda não tenham tido conhecimento, né? Porque nós precisamos, e vai ficar para sempre marcado esse nosso evento, vai ser maravilhoso. E vamos levar para o Brasil inteiro isso tudo, esse know-how, tá bom? Gente, então, olha, muito boa noite para todos. Nós vamos encerrando, está todo mundo já cansado, né? Queremos agradecer a participação de todos, Institutos Magistrados do Brasil. Fica muito comovido, muito feliz de estar podendo tocar nesse assunto e falar com pessoas tão brilhantes como todos nós aqui, né? Estamos aqui presentes. Agradecer a participação da Débora e sua filha, que o tempo todo estão aqui conosco, traduzindo, não é? É o que eu falo. Não importa se tem só uma pessoa ali, mas temos que ter acessibilidade atitudinal, principalmente, né? Para que alguém que, porventura, esteja precisando da tradução em livros se utilize dessa facilitação, tá? Muito obrigada a todos. Eu vou pedir ao Obrigada a André, você. à Cristina, que faça o encerramento. Eu não gosto de encerrar abruptamente. Eles vão contar até 3, tá? Boa noite a todos aí do chat. Muito obrigada pela participação. Vai ficar gravado e depois a gente pode assistir, divulgar, vai ser divulgado devidamente, tá bom, gente? Boa noite, hein?